Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Pode Ler. Agora, no último sábado do mês de julho. Você que nos acompanha aqui neste canal todos os sábados, você deve saber que nós aproveitamos esse mês de julho para fazer uma verdadeira imersão nos direitos da criança e adolescente. Isso porque agora, neste mês de julho, no dia 13, nós comemoramos o aniversário de um dos diplomas legais de uma das leis brasileiras mais importantes, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, por isso, nós fizemos todos os sábados uma apresentação aqui de um conteúdo específico direcionado para quem trabalha com criança e adolescente e também para quem é pai, mãe, responsável de alguma criança e adolescente. Nós tivemos a participação de convidados especiais aqui, nos aprofundamos na importância do estudo, do acesso ao mercado de trabalho de forma correta, né, de forma legal, através do programa Jovem Aprendiz. Então, tivemos a participação aqui do Dr. Leandro, do Patrulheiros, e também outras pessoas vieram, aqui a Valquírio e o Eduardo falaram sobre a importância da capacitação de uma rede de cuidados dessa criança e adolescente, e outras pessoas estiveram aqui nestes sábados falando sobre esse tema. Também é importante saber, você que nos assiste, esse conteúdo te ajudou? Você chegou a ler o estatuto? Porque de repente você acha interessante esse assunto, você já está aqui acompanhando, não perde o Pode Ler, então já está de parabéns. Mas nós queremos mais do que isso. Queremos ter cidadãos inteligentes, que pesquisam, que estudam, que leem. Essa é a maior proposta aqui, é que você possa ler aquilo que é indicado. E neste mês nós indicamos todos os sábados esse livro aqui, que é o livro Toda Criança Precisa de um Herói. É o livro que eu tive a oportunidade de escrever. E ele traz uma breve exposição sobre o processo de escolha dos conselheiros e traz também uma série de direitos, de leis e o próprio estatuto, o próprio ECA, né? E por que eu fiz a indicação desse material, além de ser um livro de minha autoria, em que eu tenho total domínio e propriedade aqui do conteúdo para te indicar a leitura. Também neste mês de julho foi o mês de aniversário do lançamento desse livro, então tem um ano que eu fiz, no dia 13 de julho de 2024, eu fiz o lançamento desse livro. Portanto, aí, em razão de nós estarmos comemorando 35 anos do ECA e também um ano de lançamento desse livro, eu tenho uma proposta para você hoje. Então, tem uma proposta muito interessante, espero que você goste, porque o Pode Ler de hoje vai ser um pouquinho diferente. Há um tempo eu venho preparando material que possa ajudar você que trabalha com criança e adolescente. Quem poderia ser? Você que é conselheiro tutelar, você que é professor, educador, um agente de saúde, você que trabalha em organização da sociedade civil, com serviço de fortalecimento de vínculo, com algum abrigo. Então, você lida diretamente com a aplicação do ECA. Portanto, é necessário, é imprescindível o conhecimento aprofundado desse estatuto, porque do seu conhecimento depende a garantia do direito dessa criança e adolescente. Então, por isso a importância de você se preparar, se você já teve a oportunidade de estudar, fazer uma reciclagem. Então, por isso a proposta de, nesse mês, nós trabalharmos com o estatuto, fazer esse aprofundamento nesse assunto, tá bom? E eu tenho a novidade, qual que é a novidade? Esse livro, além de ele ser um livro
completamente gratuito, porque não é um livro que eu vendo, ele é um livro com o objetivo de ser um manual para você e de forma gratuita, um manual que sirva a nível nacional para orientar na escolha de conselheiros tutelares, no processo que acontece a cada 4 anos no Brasil. Então, nós tivemos em 2023 e teremos em 2027, mas também que possa auxiliar vários outros profissionais que trabalham diretamente com crianças e adolescentes. Então, além deste conteúdo relacionado ao Conselho Tutelar, também tem o ECA e tem várias outras leis. E por que eu estou detalhando isso? Porque muitas pessoas me pediram esse livro e estão em locais extremamente distantes e não é possível que eu faça essa entrega, embora eu já compartilhei aqui com vocês a possibilidade de envio de forma gratuita desse livro, se for o caso, tá bom? É claro que a gente tem que contar aí com a ajuda dos correios para fazer chegar até você. Basta você mandar uma mensagem lá no Instagram, ou então aí depois eu vou indicar um WhatsApp para vocês, calma, porque tem uma novidade antes. Então, se você, para além do livro, você tem a necessidade de se aprofundar nesse conhecimento, eu quero explicar para vocês a proposta do curso Toda Criança Precisa de um Herói. Porque além do livro, deste livro aqui, que é muito conteúdo, ele tem, deixa eu ver aqui, mais de 400 páginas, quase 450 páginas. Agora, esse conteúdo foi transformado em curso. Eu vou projetar aí a telinha do curso para você ver, ó. Toda criança precisa de um herói em curso. E como que funciona esse curso? Eu gostaria aqui de explicar um pouco melhor para você a proposta de como que está organizado esse curso aqui, Toda Criança Precisa de um Herói. Eu dividi em 4 módulos. Então, se você tem interesse de obter esse curso, você vai receber um conteúdo que estará dividido em 4 módulos. O módulo 1 é um módulo que fala sobre o processo de escolha dos conselheiros tutelares. Então, ele vai trazer para você 5 aulas apenas exclusivamente direcionado ao processo de escolha do Conselho Tutelar, que ocorre a cada 4 anos e que é realizada pelo CMDCA em todos os municípios do Brasil. Ou seja, é um conteúdo extremamente necessário para conselheiros de direito, conselheiros do CMDCA, administração pública municipal como um todo, que atua na operacionalização, na realização desse processo de escolha. Então, eu relacionei aqui em aulas as seguintes aulas: unificação do processo de escolha, atribuições da comissão, que existe uma comissão que dentro do CMDCA organiza esse processo de escolha. Eu tive a oportunidade de coordenar uma comissão eleitoral e, portanto, eu conto nesse livro como foi essa experiência e, a partir dessa experiência, eu consegui produzir esse conteúdo tanto em livro como em videoaulas. E eu falo aqui, nesse módulo ainda, de como que ocorrem as etapas desse processo de escolha, porque, a depender da cidade, as etapas são diferentes, mas existe um padrão nacional que o ECA estabelece, né? E o CONANDA também, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Na aula 4, eu falo sobre a importância da informatização desse processo de escolha e também da publicização. Quando eu falo informatização, é no que diz respeito à possibilidade de usar urnas eletrônicas, ao sistema de apuração de votos, a transmissão do momento de apuração de votos, de forma que a população participe, tome conhecimento dessa apuração de votos. Então, é muita informação que tem só no módulo 1. Agora, o módulo 2, eu trato sobre o Conselho Tutelar em si. Então, onde que está a previsão do Conselho Tutelar? Quais são as atribuições, né? A função do Conselho? Qual é a estrutura administrativa que o Conselho Tutelar precisa ter?
E também, se eu quiser aumentar a quantidade de órgãos, né, de conselhos, de unidades de conselhos no meu município, qual é o procedimento, né? Tanto do ponto de vista legal, como do ponto de vista orçamentário, como do ponto de vista de atuação territorial, dos trabalhos, do alcance territorial de cada conselho. Então, nós tivemos também aqui no município de Campinas a oportunidade de ampliar o número de conselhos nessa eleição que eu participei, que eu coordenei. Então, aqui eu falo para você desse passo a passo. Então, se no seu município você diz, nossa, que eu preciso muito que a gente inicie um trabalho visando a ampliação do número de conselhos tutelares. Como fazer isso? Neste curso eu vou ensinar o passo a passo e no livro também vai ter esse conteúdo, tem esse conteúdo. Agora, o módulo 3, ele trata exclusivamente do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, é um momento em que, dentro do curso, a gente se aprofunda neste estatuto. Então, vamos ali falar uma aula de introdução para a gente fazer um resgate histórico de onde nós viemos, né, em relação ao direito da criança e adolescente, partindo lá do Código de Menor, da Convenção dos Direitos da Criança e Adolescente, entendendo o que a Constituição Federal traz sobre esse assunto, para depois vir falar especificamente sobre o ECA. E dentro do ECA, nós fomos pesquisar, né, e nos aprofundar aqui sobre o princípio da proteção integral, falando a respeito de diversos direitos que o Estatuto traz. Também a rede de proteção, quais são os órgãos envolvidos a nível federal, municipal, federal, estadual e municipal, na garantia, na proteção da criança e adolescente, e também explicando aqui toda a estruturação do ECA, falando sobre medida socioeducativa, medida protetiva, muitas outras informações importantíssimas aqui para quem manuseia no dia a dia esse importante estatuto, tá bom? Agora, no módulo 4, que aí é o último módulo desse curso, eu falo sobre legislação. Muitas das vezes, aí pode abrir aqui para mim, por favor, a câmera geral, isso. Muitas das vezes a gente acha que quando falamos dos direitos da criança e adolescente só existe o ECA. Não. Se eu sei a respeito do ECA, eu já domino o direito da criança e adolescente. Não necessariamente, porque após a publicação do ECA, nós tivemos a publicação de muitas outras leis com diretriz específica para determinada ação necessária à proteção da criança e adolescente. Então, neste livro, além da parte relacionada à eleição, ao Conselho Tutelar, ao Estatuto, eu também apresento aqui, neste livro, por isso é tanto conteúdo aqui, porque ele traz uma série de leis importantíssimas que você, de repente, nunca ouviu falar, relacionados também ao direito da criança e adolescente. E aí, quais são essas leis que eu vou apenas mencionar aqui, mas que cada uma delas está detalhada em videoaulas. Então, existe uma aula apenas sobre a lei do SINASE, o Sistema Nacional, que trata sobre os direitos da criança e adolescente. Também há uma lei apenas para estudar a lei do menino Bernardo. Uma aula apenas na lei da primeira infância. Uma aula sobre a escuta protegida, né? E nós também chamamos de escuta especializada. Outra lei muito importante é a lei que cria a Semana de Combate à Gravidez na Adolescência. Isso é uma realidade. Eu estive recentemente falando com diretores de escola pública, é muito comum eles enfrentarem essa dificuldade e lidam o tempo todo com isso, que adolescente chega na escola, 13 anos, meu Deus, tá grávida já, 14 anos, 15 anos, e não sabe ali o mal que pode
desenvolver, né, quão pode ser prejudicial à própria saúde dela e do bebê. Então, existe uma lei que institui uma Semana Nacional de Combate à Gravidez na Adolescência, um tema importantíssimo e que precisa muito ser trabalhado nas escolas públicas. E eu falo uma aula exclusiva sobre isso. Agora, além disso, nós temos também a lei do Sistema Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Quando a lei fala busca de pessoas desaparecidas, estamos falando pessoas, não importa se é uma bebê ou um idoso. Mas aqui eu fiz um recorte sobre criança e adolescente, e aí aprofundo um pouco mais sobre essa lei. Também uma outra aula sobre o Maio Laranja. Você sabe que nós tivemos aqui no mês de maio, inclusive no canal, no Pode Ler, alguns sábados dedicados a esse assunto do Maio Laranja. Falamos aqui com vereadores, né, com um vereador, na verdade, falamos com uma advogada, falamos com uma mulher, uma amiga de Portugal que veio para o Brasil e que tem uma pauta a nível mundial de combate à exploração sexual infantil, porque ela foi vítima, superou. E hoje levanta, né, milita nessa causa. Então foi assim um Pode Ler que você não pode perder. Se você não assistiu, vai lá no canal e assiste novamente. E também a juíza, a doutora Thaisa, veio falar sobre a questão de combate ao trabalho infantil. Então, dentro do mês de maio também, nós tivemos muito conteúdo direcionado a esse assunto. E aqui, por fim, no livro, além das leis, existem resoluções do CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e Adolescente, que é um norteador da política pública para criança e adolescente a nível nacional. Então, o CONANDA edita resoluções que acabam orientando os conselhos municipais, os CMDCAs, sobre o trabalho, sobre a política pública, sobre principalmente o processo de escolha com os conselheiros tutelares e muitos outros assuntos. Então, tem aqui várias resoluções sobre o CONANDA e uma aula também apenas sobre isso, tá? Agora, quem aí ficou interessado já de se aprofundar um pouquinho mais, entender sobre o direito da criança e adolescente. Gente, eu falo assim que é preciso conhecer para proteger. Então, se você, principalmente, que é um profissional dessa área, você tem a oportunidade de certa forma, produzir, né? Trabalhar junto. Eu sei que ninguém faz nada sozinho, mas você está produzindo o futuro do Brasil. Você está ali colaborando na educação, ou no cuidado de saúde, ou no cuidado assistencial, em algum ramo, no esporte, lazer, no turismo, em alguma atividade que esteja diretamente ligado com a criança e adolescente, o que você faz vai impactar na vida dela, que naturalmente vai impactar no futuro do país. Então, é muito importante, eu incentivo muito a leitura, ao estudo, a qualificação, para que a gente consiga oferecer o melhor para essas crianças, para esses adolescentes, e a gente consiga transformar o Brasil através do ensino, através do estudo, tá bom? Então, esse canal aqui visa colaborar ainda mais com isso, e não só com a leitura, agora com o curso que você pode adquirir. E como que eu vou fazer a aquisição desse curso? Olha, eu vou projetar o WhatsApp para que você consiga fazer contato comigo. Se você tem alguma dúvida, então você manda sua dúvida ou fala, não, já me manda o link que eu quero esse curso, que aí eu compartilho com você e você pode adquirir e se aprofundar ainda mais, porque é um curso muito extenso e tem um material anexo que vai os PDFs, vai indicação desses vídeos que eu citei para você, vai também esse livro, né, de brinde para você, tá bom? Como eu disse, ele é gratuito, o livro. Então, se isso te interessou, ou alguém com quem você trabalha, compartilha também já esse vídeo para que essa pessoa tome conhecimento dessa possibilidade
de se qualificar ainda mais. Agora, voltando aqui para mim, eu quero te presentear também, porque não adianta apenas o curso, não é a proposta aqui não é apenas de te falar sobre o curso, de te oferecer esse curso, colocar à sua disposição esse conhecimento todo, mas também te presentear. Por quê? Em razão, como eu falei no início, né, aqui do nosso vídeo, em razão deste mês ser um mês de aniversário do Estatuto de 35 anos e também em razão de este mês ser o mês em que eu estou, assim, muito feliz por comemorar 1 ano de lançamento desse livro. Foi um livro que veio como um presente para mim também, tanto a experiência, o aprendizado, mas o material impresso, né, produzido pela editora Paulus aqui, de forma tão perfeita, tão exemplar em termos de qualidade de produção. Então, por comemorar também essa grande conquista, que eu considero uma conquista pessoal, talvez você esteja me assistindo e tenha esse sonho. Eu queria tanto escrever um livro. Eu sei que para muita gente isso é um sonho ainda. E era um sonho para mim e foi possível realizar. Então, em gratidão a esse momento de comemoração também, eu quero te falar que eu disponibilizarei de forma gratuita todo o conteúdo de aulas relacionados ao ECA, ao Estatuto da Criança e Adolescente. Então, naquele mesmo WhatsApp que eu citei para você, você pode mandar uma mensagem e falar: eu quero o curso Criança e Adolescente, ou eu quero as aulas, eu quero o módulo do ECA. Por quê? O módulo do ECA, ele será um presente meu para você. E depois, se você identificar, gostei, eu quero me aprofundar mais e eu quero adquirir o curso, ok. Então, aí depois você adquire o curso. Se você quiser, de forma gratuita, apenas as aulas do ECA, então você pode me mandar uma mensagem que eu disponibilizo para você, porque é um presente, como eu disse, em gratidão a esse momento de comemoração de 1 ano desse livro. E agora eu quero te propor que a partir deste momento você possa pegar papel e caneta e começar a estudar esse importante estatuto. Como assim, né? Eu nem pedi a aula e você já está querendo que eu estude. Porque esse Pode Ler terá uma proposta diferente. Como eu te expliquei sobre tudo isso que nós falamos aqui, sobre o curso, eu também quero disponibilizar agora, na sequência aqui da minha fala, uma das aulas do módulo exclusivo do ECA. Então, aquele módulo do curso que foi, que eu falei apenas, que eu apresentei apenas o ECA, deste módulo que tem 5 aulas, uma das aulas eu vou disponibilizar aqui para que você já consiga aprender um pouco mais sobre esse assunto. E aí, quando você assistir, você vai avaliar. Nossa, fiquei até com vontade agora. Eu quero saber como que foi a aula 1, aula 2, 3, 4, 5. Então, a ideia é que você estude de forma totalmente gratuita esse conteúdo, para que você não só seja um conhecedor, mas para que você seja um defensor dessa causa, um defensor da criança e adolescente, para que você compartilhe esse conhecimento. Assim como aqui eu estou te propondo conhecer mais e estou compartilhando esse conhecimento com você de forma gratuita aqui pelo YouTube. Vou colocar essa aula e vou disponibilizar esse módulo do ECA de forma também gratuita para você, que ao tomar conhecimento você seja um multiplicador, que você fale para sua família, que você fale para outras pessoas sobre esse conteúdo e que ele possa alcançar o máximo de pessoas no nosso Brasil, enfim, que a gente não tenha fronteiras para o saber, para o aprendizado. Ainda mais sobre esse tema tão importante, tá bom? Então, eu encerro a minha fala aqui, mas eu não encerro este vídeo, porque esse vídeo findará com uma das aulas do curso
Toda criança precisa de um herói, e com esse recorte da aula do módulo do ECA, cujo módulo será disponibilizado gratuitamente para você. Então, mais uma vez, eu te convido a participar conosco todos os sábados do Pode Ler, que você já se inscreva no canal, que você possa receber todas as notificações, e eu vou deixar aqui o meu Instagram, como sempre, para que você possa também fazer contato, mandar a sua mensagem, colocar ali sua sugestão de tema. No próximo mês, agora em agosto, nós teremos outros temas com convidados muito especiais. Então, temos uma programação bem interessante e várias indicações de leitura para você, tá bom? Então, nós encerramos o mês de julho com esse presente, o módulo do ECA gratuito para você assistir todas as aulas. E agora fique então com a aula número 3, tá bom? É uma das aulas desse curso tão importante que eu preparei com muito carinho para vocês. Então, boa aula e até o próximo Pode Ler. E agora nós daremos então sequência ao nosso curso aqui na aula número 3. E nesta aula nós vamos falar sobre o processo de escolha dos conselheiros, exclusivamente sobre as etapas desse processo de escolha. Eu já expliquei para você que a comissão eleitoral é responsável de conduzir todas essas etapas. E as etapas, elas são previstas também na lei municipal. Cada município vai determinar se será necessário 2 etapas, 3, 5, 6, enfim. É importante que você pesquise, identifique na lei aí do seu município quantas etapas possui para até chegar o momento da posse do conselheiro tutelar, tá bom? Mas seguindo aqui numa experiência de um processo que eu tive a oportunidade de coordenar com diversas outras pessoas envolvidas nesse processo, eu destaquei aqui algumas etapas que, via de regra, acontece na maioria dos municípios. Então, a primeira delas é a inscrição. Quando você tem interesse de participar, de se candidatar, você precisa levar a documentação e protocolar no órgão responsável por conduzir esse processo, que, como nós já vimos nas aulas anteriores, é o CMDCA, o órgão municipal responsável por conduzir o processo de escolha dos conselheiros tutelares. Então, você faz esse protocolo, é importante ler o edital para saber se esse protocolo será físico, em qual endereço, em quais horários, em quais dias, ou se será de forma eletrônica ou de alguma outra maneira que o município aí tenha identificado como mais interessante para trabalhar a recepção dessa inscrição. Agora, deferidas essas inscrições ou indeferidas as que não atenderem os requisitos, existe, via de regra, a aplicação de uma prova escrita. A prova escrita, ela normalmente é para testar o conhecimento do candidato sobre o Estatuto de Direitos da Criança e do Adolescente. Normalmente se pede alguma redação para saber se a pessoa tem aptidão para escrita, porque se existe uma coisa que o conselheiro tutelar vai fazer muito, é relatório. Então, é muito aplicada na maioria dos municípios essa prova para avaliar o conhecimento tanto da habilidade com a língua portuguesa, quanto também com relação à legislação. E aqui, alguns municípios aplicam a avaliação psicológica. A campanha e a eleição é uma etapa muito importante, porque a eleição é aquele momento em que toda a população que está apta a votar vai até as urnas escolher o conselheiro ali do seu interesse, mas a campanha é uma etapa anterior em que os candidatos divulgarão a sua candidatura, divulgarão o seu nome, o seu número e a sua foto como um candidato ali àquele processo, e aí vai mobilizar a população a votar nele. Uma outra etapa importante é a formação, a necessidade de que seja ali apresentada uma capacitação mínima para que o conselheiro consiga iniciar as atividades. Então, essa formação em alguns lugares varia a quantidade de horas
eu tive a oportunidade de trabalhar aqui no processo que eu coordenei com 40 horas de formação, mas alguns municípios trabalham com 15, com 20 ou até mais, então depende aí do que ficar definido dentro da legislação da sua cidade. A diplomação é o momento de você certificar quem passou nas etapas. Então, a diplomação é muito importante, em que os candidatos recebem um certificado dizendo que eles ali foram vencedores em todas as etapas anteriores e estão aptos, portanto, a tomar posse, que essa posse, inclusive, é unificada, viu? A posse, ela acontece todo dia 10 de janeiro do ano sequente ao da eleição. Então, se a eleição aconteceu em outubro, a posse será no dia 10 de janeiro do ano seguinte. E essa posse sempre é dada pelo prefeito ou quem ele indicar. Prefeito ou vice-prefeito ali é a autoridade máxima do executivo municipal. Então, essas são as etapas, mas também existem requisitos muito importantes para que você possa participar desse processo. Não é qualquer pessoa que vai poder ir lá e se inscrever. Porque se fosse assim, a gente teria pessoas que não têm menor habilidade trabalhando diretamente, atendendo ali uma família que está passando por uma situação complexa de violação de direitos, tendo que se submeter a situações muito difíceis em que há negligência, abuso sexual, situações que são chocantes, impactantes, e nem todo mundo tem estrutura para isso, né? Então, quais são os requisitos que a legislação determina para que você, que está me assistindo, possa participar desse processo como um candidato e amanhã seja um conselheiro tutelar, né, exercendo essa função tão importante em defesa das crianças e adolescentes aí do seu município? Existem 3 requisitos, que foram esses que eu destaquei aí na cor azul, que são requisitos previstos no estatuto. A lei do município pode trazer mais requisitos, mas, via de regra, o estatuto prevê 3, e são eles: idade de 21 anos, mais de 21 anos ou mais, na verdade, a partir dos 21 anos. Precisa residir no município em que você vai atuar como conselheiro. E aí, alguns municípios, eles exigem um tempo mínimo de moradia. Então, quem já mora aqui no município há 2 anos ou mais pode participar. Alguns municípios vai exigir um tempo de 3 anos, alguns de um tempo de 1 ano, enfim. Cada lei vai dizer aí qual é o tempo mínimo de moradia para que você se candidate ao processo de escolha do conselho tutelar. Mas também existe um outro requisito muito importante, que é a idoneidade moral. Não pode você, de repente, que está sendo investigado, que foi acusado de um crime. Já pensou? Uma pessoa que é, inclusive, condenada por pedofilia está participando de um processo de escolha para trabalhar com criança e adolescente? Essa pessoa não teria essa possibilidade de acordo com a lei. Então, para evitar situações assim, em que possíveis condenados por crimes participem, é que é exigida a certidão de antecedentes criminais. E aí, as certidões, elas normalmente são da esfera estadual e da esfera federal, para que se verifique se você realmente possui ficha limpa, como nós costumamos dizer, para que você participe desse processo e aí não venha colocar em risco o atendimento dessas crianças e adolescentes, né? Então, esses 3 aqui estão previstos no ECA. Agora, existem outros que a legislação municipal também pode exigir, e muitos municípios até fazem isso. O primeiro deles seria a aplicação da prova, como eu mencionei anteriormente. Também é necessário estar em gozo dos direitos políticos, ou seja, levar lá a certidão, junto com os seus documentos, a certidão de
quitação da justiça eleitoral, porque se você tem pendências na justiça eleitoral, você não vai poder se candidatar para esse cargo, porque é um cargo político também. Você vai ser votado, você vai ser um candidato a ser votado pela população. Então é importante que você não tenha pendências do ponto de vista dos direitos eleitorais. E aqui também nós temos a capacidade psicológica. Até coloquei um asterístico aí como uma das questões que alguns municípios reaplicam essa prova de aptidão psicológica. Algumas vezes a prova pode ter duração de 1 hora, às vezes de 2 horas. É um teste para identificar a estrutura psicológica mesmo do candidato, porque na prática ele vai estar ali sendo desafiado o tempo todo por situações que impactam qualquer ser humano. Então, é importante que você tenha uma estrutura para atuação nesse ramo de defesa da criança e adolescente, né, como conselheiro. A escolaridade, via de regra, é preciso somente nível médio. Alguns municípios podem exigir nível superior, porém existe já a manifestação do Poder Judiciário considerando as leis que exigem nível superior inconstitucionais. Por quê? Se nós sabemos que o conselheiro ele será votado, exige a necessidade de uma participação popular, também há participação popular na eleição de vereador, presidente, governador, todos os outros parlamentares, e não é exigido desses parlamentares o nível superior. Então, daí por que exigir do conselheiro tutelar o nível superior, ao invés de apenas a comprovação de escolaridade, de conclusão do ensino médio? Então, esse tema aqui é polêmico, é importante que você, no momento que você assistir essa aula, se aprofunde para entender se houve alguma mudança aí de entendimento no âmbito do Poder Judiciário relacionada a esse assunto. Mas eu recomendo que, se você tem a oportunidade de trabalhar na construção das regras desse processo, exija apenas nível médio, porque é o padrão, é o que a Constituição Federal exige dos parlamentares a qualquer dos cargos, inclusive a presidência da República. E aqui nós temos, por fim, a experiência no trabalho com criança e adolescente. Alguns municípios pedem experiência, outros não. É até importante, sim, ter essa experiência, mas é a lei do município que vai determinar como comprovar essa experiência para fins de atuação, para fins de prosseguir aí nesse processo de escolha, tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula.